Olá! Você conhece a fábula do porco e da galinha? Essa historinha ela é muito contada em congressos, seminários, em reuniões de líderes empresariais, gestores, que querem promover aquele sentimento de vestir a camisa, de dar sangue, sabe? Então, eles gostam muito de usar essa fábula, mas eu gosto dela também. A gente tem deve ter um ano mais ou menos, eu e o Gedeon, a gente estava conversando sobre essa fábula para nossa célula, porque a gente queria falar para a nossa célula a questão de você estar comprometido ou envolvido. E apesar de ela ser muito fácil, né, de você entender essa fábula, aqui em casa, quando a gente vai conversar, ela gera um assunto assim, tipo um DR, né? Porque vou me explicar por quê. Essa fábula, ela é contada de várias formas, mas assim, de uma forma resumida, o porco e a galinha resolvem promover um café da manhã para o fazendeiro, como uma forma de retribuir por tudo aquilo que o fazendeiro faz por eles, que o fazendeiro era um homem muito bom, muito generoso. E aí a galinha fala assim: eu vou entrar com os ovos e você entra com o bacon. E o porco fica danado, ele fala: não, é muito fácil, porque eu estarei completamente comprometido e você vai estar somente envolvida. E essa é a mensagem, é o que está por trás da fábula, porque se questiona muito: você está somente envolvido em uma situação ou comprometido? E aí vai-se lá na derivação do latim, né? O que significa comprometer? E comprometer significa você estar obrigado, você danificar alguma coisa por algo, e envolver significa misturar. E aí, quando toda vez que tem outros significados também, né? Mas estar envolto, envolver tem uma outra que eu esqueci agora, mas é mais ou menos nessa onda, assim, de envolvimento mesmo, de misturar, de engajar. É isso que eu queria lembrar, de engajar. E toda vez que eu escuto essa fábula, eu fico me perguntando assim: será que a gente precisa morrer mesmo? Porque é claro que é um sentido metafórico, né? Mas mesmo metafórico, ninguém morre de morrer de morte, né? Ninguém vai lá e pula da janela por alguém, nem nada assim. Ninguém assim, né? Não estou... Existem sim, mas de uma forma geral, é metafórico esse morrer, se anular, mas a gente faz muito isso, né? Então, por exemplo, quando a gente se torna mãe, a gente se anula no início, né? Nos primeiros meses da criança, o que a gente faz? A gente deixa de viver a nossa vida, né? A nossa individualidade, a gente esquece da gente, esquece do casamento, a gente esquece um monte de coisa, porque a gente fica por conta ali. É uma relação muito amalgamada a nossa com o nosso filho. E isso é natural, isso é normal, faz parte do processo. Porque aquele ser pequenininho ali, aquele bebezinho, ele realmente precisa da gente. E o bebê, ele não tem a menor ideia de que ele tem um corpo. Ele tem os órgãos, ele tem o organismo dele, mas ele de verdade acredita que ele ainda faz parte da mãe, né? Então tem inúmeros estudos em cima disso, inclusive dentro da psicologia, até formas da gente poder tratar a criança. Eu lembro que tinha a técnica do pacotinho, né? E, gente, nossa, eu tinha uma dificuldade de embalar os meninos, porque eu lembro que tinha uma forma, né? Você dobra de um lado, dobra do outro, o mantinho e tal, mas assim, o meu, com 5 segundos, os meninos faziam um movimento e tirava. O Gedeon fazia de uma forma tão bonitinha, gente, que os meninos ficavam... Sabe aquelas fotos de cartão postal em Guedes, né? Aqueles bebezinhos fofinhos ali dentro. O Gedeon fazia desse jeito, eu achava lindo. E os meninos podiam mexer, que eles não saíam dali de dentro. E isso é uma técnica que é usada para a criança, que ela ainda não entende, né? Que ela tem um corpo. Para ela achar ainda que ela está dentro do corpo da mãe. Então, para a criança ficar mais tranquila, não ficar estressada, nem nada. E é muito importante a gente entender os momentos em que a gente estará comprometido e os momentos em que a gente estará envolvido. E eu particularmente não gosto dessa questão de usar, né, o significado do comprometer, dar sangue e tal, porque eu acho assim, a gente não precisa disso, né? Eu acho que a partir do momento que você já está envolvida, eu não vejo que a galinha só está envolvida, né? Eu acho que o envolvimento, ele é muito bonito, porque a gente tá misturado, né? Quando você se mistura com alguém, você já não passa mais a viver só a sua vida.
né? Esse envolvimento é o engajamento, né? Você está vivendo junto a vida daquela pessoa. Então, ser galinha não é ser tão ruim, assim como se vende essa ideia. E a gente tem que tomar muito cuidado também com essa ideia de dar sangue, porque eu já trabalhei numa empresa que eu dei sangue. Então, eu sacrifiquei meu relacionamento, eu sacrifiquei minha saúde. E no final das contas, eu só ganhei um parabéns, né? Então, assim, até que ponto a gente tem que dar sangue? Eu acho que tudo tem a ver com aquilo que de verdade é valoroso pra gente. Claro que para um filho, para um marido, para sua mãe, é claro que pela vida de outro, vale a pena a gente dar sangue, né? É igual a gente está vivendo aí, quantos profissionais da área de saúde, profissionais que precisam sair de casa, que não são da área de saúde, mas se não sair de casa para poder trabalhar, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem, né, passa fome de verdade, e precisa ir para a linha de frente, né? Precisa estar ali dando a vida, porque o vírus está aí, né? Então, quantas pessoas que realmente estão dando a vida por outro? É um comprometimento, né? Então, isso, ok, a gente tem que realmente, eu acho que é um sentimento muito bonito e eu acho que realmente é válido ser porco nessas horas, sabe? Ter a perna amputada, ter qualquer coisa amputada, porque realmente tem um sentido maior. Agora, a gente tem que pensar para quê? Dentro de todas as esferas da nossa vida, né? Social, espiritual, profissional, conjugal, todas as esferas da vida da gente. O que é? Em qual que eu realmente tenho que ser um porco, em qual que eu tenho que ser uma galinha? E isso é muito importante a gente ter definido, porque esse tipo de mensagem, gente, é sério, a gente entra na onda, né? E a gente vai vivendo o efeito manada. Não, vou dar sangue por alguma coisa, isso e aquilo, aí você sacrifica, você danifica todo um resto. É aquela velha história, inclusive no livro do Pai Rico, Pai Pobre, aquele Robert Kiyosaki, né? Não sei falar o sobrenome dele, mas ele, acho que a primeira parte do livro, ele fala exatamente isso. Quantas e quantas pessoas que a gente não conhece, que estão sempre muito ocupadas, sacrificando a vida para trabalhar, para ter coisas, para ter, né, comprar coisas, para ter riqueza, né, que ele chama lá de riqueza. Depois ele fala que não acredita que não seja isso a riqueza. E quantas pessoas que sacrificam mesmo a família, sacrificam a saúde, sacrificam para poder ter essa riqueza. E sendo que no final da vida o que vale é o quê? São as pessoas que a gente ama, são as pessoas que estão perto da gente, é a vida da gente, a nossa saúde, né? E inclusive nessa mensagem ele fala duas coisas que eu acho fantásticas, as duas coisas que são dadas pra gente e que às vezes a gente não sabe usar direito, que é a mente e o tempo, né? Eu já falei várias vezes aqui que eu realmente acredito que o tempo é o maior ativo do ser humano, porque se a gente parar pra pensar, é o tempo mesmo, né? Ainda mais agora que a gente tá vivendo aí essa quarentena, o que te importa de verdade? É o tempo e a mente, né? Como é que você vai trabalhar a sua mente? Porque não adianta nada se você tem muitas coisas materiais, se nesse momento você tem que estar apenas em uma delas e vivendo o que é a mente, a relação ali com as pessoas da sua casa, e viver o tempo de uma forma benéfica para você não surtar, não querer suicidar e ter distúrbios psíquicos. Mas enfim, quando ele falava muito nesse livro essa questão da gente ficar muito ocupado e a gente realmente sacrificar outras áreas da nossa vida em nome do trabalho, e a gente realmente conhece muita gente que faz isso, é importante a gente ver esse sinalzinho de fumaça, se não é na nossa vida, na vida de alguém perto da gente, dar uma despertada ali pra gente poder não viver essa vida, porque de verdade, gente, não adianta a gente sacrificar tudo na vida em nome do trabalho. A gente tem que pagar os boletos, tem que pagar as contas, sim, mas principalmente num momento como esse, né, que a gente tem vivido, nada mais importante do que a gente entender o que de fato a gente precisa ter, né? Será que a gente precisa ter muito? Ou será que a gente pode ter apenas o necessário para poder viver e para poder desfrutar de momentos deliciosos, né, com a família, enfim. Então, é muito importante a gente entender assim, aonde você está comprometido e aonde você está envolvido. Porque o envolvimento, ele não é uma coisa que deve ser descartada, né?
Tem muitos palestrantes que falam do envolvimento como se fosse uma coisa, só faz parte do processo, né? Tem muita gente que usa essas palavras e não é. O envolvimento, ele é algo, você tá misturada, então você já tá, quando você começa a namorar, quando comecei a namorar com o Gedeon, eu lembro que eu queria saber tudo da vida dele. Então, todo mundo que conhecia ele, eu perguntava, eu queria saber. Até signo, gente, Áries e Câncer. Eu sou Câncer e Áries, eu já sei que combina, já fiquei muito feliz. A gente quer saber tudo, né? A gente quer, a gente envolve ali naquela situação, porque a gente se mistura, né? Então, isso daí já é uma forma de você se comprometer, né? Envolver e comprometer são duas palavras muito parecidas. Eu já estava engajada com ele, né? E o compromisso que eu firmei com ele quando a gente se casou foi um compromisso para um todo, na realidade, para uma sociedade, e foi um compromisso principalmente com Deus. A gente fez uma aliança com Deus de que realmente esse envolvimento, esse engajamento que a gente tem um com o outro é para sempre. Mas a gente tomar cuidado para não usar essa palavra de uma forma a querer sacrificar o outro, né? Porque essa parte essa fábula que quando a galinha fala assim, você dá o bacon e eu dou os ovos. Às vezes a gente quer sacrificar alguém, quer que aquela pessoa dê muito mais do que ela poderia dar, né? Ou sacrificar, mas danificar alguma coisa na vida dela, enquanto a gente vai simplesmente, enquanto a gente vai agir naturalmente, né? Porque a galinha bota ovo naturalmente. E quando a gente estava conversando sobre essa fábula recentemente, eu e o Gedeon, eu estava lembrando de um conto, que é o conto do barco aberto, não sei se vocês conhecem. É um conto de um autor americano, Stephen Crane, se eu não me engano. Que ele é muito legal, acho que foi num livrinho que eu li da Folha de São Paulo, de contos, mas é muito legal esse conto, ela é uma narrativa muito rápida, em que ele conta exatamente coisas até que muito parecidas com o que a gente está vivendo hoje. Que ele mais 3 homens sobreviveram a um naufrágio. E durante esse percurso, ele lida com muitas situações internas, né, de como que eu vou sobreviver. Ele tem que lidar com os sentimentos dele, tem que lidar com os sentimentos dos outros 3, que um mais diferente do outro, e às vezes tinha uns que estavam lá remando, pelejando, vinha uma onda, e aí o outro estava lá dormindo, né, e a gente tem que lidar com os nossos sentimentos, com os sentimentos do outro, entender. E ele falava também muito da questão da natureza, né, olha, esse conto tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Que vinha uma onda e aí aquele sacrifício e tal, aí passava, eles conseguiam passar pela onda, mas de repente, do nada, vinha uma outra onda mais fervorosa, nervosa, e eles tinham que ter força para conseguir aquilo ali, sabe? E a gente sempre acha que a gente não dá conta, né? A gente acaba de passar por uma situação, às vezes a gente acha que acabou e tal, e aí vem uma outra coisa, às vezes muito pior pra gente poder ter que lidar, e a gente dá conta, a gente pega as forças ali, né? Ele fala muito da questão de equipe também, né? Então, hoje tem muito a ver mesmo com a nossa situação hoje, né? A gente tem que viver a nossa individualidade, lidar com as nossas emoções, lidar com tudo aquilo que a gente está sentindo com relação a essa natureza, né? E também com as pessoas que estão junto com a gente dentro da mesma casa. A gente também tem que lidar com as emoções dela, com os sentimentos dela, entender esse espaço em que está sendo ocupado por todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas tem uma coisa... Inclusive tem uma coisa nesse conto também que é muito interessante, que eu estava lendo um texto esses dias falando sobre quando a pandemia acabar. Será que nós vamos querer voltar à normalidade ou não? A gente realmente vai querer tudo muito diferente. E nesse conto tem uma hora que eles olham para as pessoas em terra firme, e eles abanam, dão tchau, não sei o quê. E as pessoas olham para eles com muita indiferença. Então, tipo assim, eles ficam se perguntando, né? Será que eu quero voltar para a terra firme? Voltar a lidar com essas pessoas que não estão nem aí para mim? Porque é óbvio que uma pessoa que vê um barco aberto num mar, que é revolto, que tem onda, que tem isso, tem aquilo, e não faz nada, para que eu vou querer voltar para essa terra firme e conviver com pessoas assim, né? E é muito interessante para a gente poder pensar, será que de verdade a gente quer sair dessa pandemia do mesmo jeito que a gente estava, né? Ou a gente de verdade não quer sair dela transformado, né? Sair dela ressignificando a nossa vida, né? Ressignificando aquilo que eu vou estar comprometida e aquilo que eu vou estar envolvida, né? Saber de fato aonde eu posso ser porco, aonde eu posso ser galinha,
né? É legal pensar nisso e mudar, a gente sempre mudar. Eu acho que aqui tem uma frase que quando eu fui correr a Pampulha, eu nunca esqueci ela. Quem quer, faz. Quem quer, arruma uma desculpa. E é verdade. Onde a gente quer, se a gente realmente quer mudança, a gente faz. A gente não... Mulher, então, a gente tem um poder, né? De eu quero, eu faço, né? Então, eu acho que vale a pena a gente aproveitar todos esses momentos e, de verdade, viver isso. Mas quando eu lembrei desse poema, desse conto, na realidade, é porque dentro do conto tem um poema, ele lembra né, da infância dele, tá vendo? Tudo a ver com a nossa pandemia, a gente tem lembrado muitas coisas da nossa infância. E ele lembrou, num daqueles momentos em que ele estava vivendo aquela situação ali com os outros homens, né, ali junto com ele lembrou de um poema da infância dele que falava da compaixão. O poema era assim: um soldado da legião estava morrendo em Argel. Houve falta de cuidados da mulher, houve escassez de lágrimas da mulher, mas um camarada estava ao lado dele, e ele pegou a mão daquele camarada e disse: eu nunca mais verei minha terra natal. E esse conto, quando ele lembra desse poema, na realidade, ele faz referência à compaixão. Aquele homem que estava morrendo ali, longe da mulher, longe da família, longe da terra natal, teve a companhia de uma outra pessoa que não o conhecia, que deu as mãos para ele e morreu ali junto com ele, né? Permitiu que ele morresse sabendo que tinha alguém junto, né? A Filó até fala muito isso nas palestras dela, que quando eles estão vendo, né, que tem alguma criança que está indo em óbito ou que sabe que, né, o tempo dela aqui acabou, ela sempre chama a equipe para poder rezar, fazer uma oração, para cantar e dar as mãos, né, para aquela criança, para ela se sentir segura. E o dar as mãos é uma comunicação super afetiva, né? A gente às vezes, não só no falar, né, me dá suas mãos, mas a gente mesmo, quando tá vivendo uma situação, a gente quer que alguém dê a mão pra gente, né, e fala assim: olha, eu tô junto com você, nós vamos passar por tudo isso junto, vai dar tudo certo. Essa simbologia, ela é muito importante para nosso sentimento, né, pra gente poder ter paz, pra gente poder ter a certeza de que Deus é contigo, né? Eu acho que essa frase dele, ela é para todos os momentos da vida da gente, né? Eu sou contigo, é isso, né? A gente ter essa certeza da presença de Deus dando as mãos, né, pra gente o tempo todo, independente do que a gente está passando. E esse sentimento de compaixão tem muito a ver também com tudo que a gente está vivendo. A gente tem percebido movimentos, lives, né, pessoas que estão recolhendo dinheiro, roupa, tudo aquilo para poder ajudar, porque existe um fato que a gente não precisa ser negativo, mas a gente sabe que existe um fato de que a pobreza realmente está num momento muito alarmante, né, porque existe isso há muitos anos e, de certa forma, agora isso ficou muito mais latente. Então é importante a gente ajudar, a gente ter compaixão. E muitas vezes as pessoas acham que ter compaixão é a gente também fazer muita coisa pelo outro. Não, porque a compaixão até tem que ser um sentimento muito genuíno, né? Não adianta também eu dar um monte de coisa por obrigação, né? Por isso que eu gosto mais, quando a ideia de a gente estar comprometido, eu acho que vem muito mais da compaixão. Quando a gente tem compaixão por aquilo que a gente está vivendo ali, a gente se compromete, né? Eu gosto muito mais de pensar assim, nesse compromisso, do que da ideia da obrigação, sabe? De ter que sacrificar, de ter que se anular. Eu acho que quando você sente essa compaixão, esse comprometimento, ele tem um outro sentido. Você se compromete. Então, quando eu falo, eu ia falar do nosso casamento, né? Quando a gente se casou, é isso. Quando eu entendi, né? Quando eu tive compaixão de toda a minha vida, toda a vida do Gedeon, de tudo aquilo que a gente já viveu, da nossa história e né, os nossos problemas e tudo mais, eu me comprometi a estar junto com ele, porque existe um sentimento muito maior, que é essa comunicação afetiva mesmo, né, de sentir o outro. E eu vi esses dias uma cena daqui de casa que, assim, realmente eu senti a compaixão de uma forma muito simples, e eu acho que a gente pode fazer isso sempre, e por isso que eu acho que vem muito do coração mesmo. A gente foi fazer compras no supermercado e na portaria tinha um casal com 2 crianças. Uma devia ter a idade dos meninos, o outro era um bebê mesmo, devia ter 1 ano e pouco.
E aí, assim, a gente deu leite, fralda, um monte de gente estava dando, era isso mesmo, que é o básico mesmo, né? É questão de sobrevivência e nada mais correto, né? Não tinha como fugir disso. Aí, de noite, quando a gente estava aqui em casa, a gente estava na janela olhando as estrelas com as crianças, por isso quando a gente tem esse hábito, né? Ver a lua, ver as estrelas e tal. E nisso tinha essa mãe estava com um filho mais velho, que deve ter uns 4 anos, e ela correndo com as sacolas, né, das coisas que ela ganhou, das doações, e ela estava correndo pro ponto de ônibus, e o outro menino dela de 4 anos, que eu acho que é mais ou menos dessa idade, estava correndo assim com ela, carregando uma garrafinha de plástico, e aí ele passou um carro com um monte de balão verde, e aí o menino viu o balão verde, gente, criança quando vê essas coisas é engraçado, né? O menino, mãe, eu quero balão, começou a chorar, eu quero balão, imagina a mãe, né, gente, a mãe correndo, vai embora, não tenho tempo, não, vai embora, eu tô com pressa. A mãe correu pra ir pro ponto de ônibus, e carregando aquelas sacolas, e aquele menino, eu quero balão, chorando e tal, não sei o quê. E aí foi indo, assim, a mãe ficou bem distante do menino, que o menino parou, aquela ilusão, né, assim, aquele, ai, gente, até corta, né, o coração da gente. E aí nisso passou uns segundos, aí o carro que tinha os balões dentro, virou a esquina, parou na esquina e saiu de dentro um senhor com um balão verde pra ele. E o menino, gente, ele ficou numa alegria, mas assim, sabe o que é sair da água pro vinho? É aquele menino, o menino que chorava, começou, mamãe, eu ganhei um balão verde, olha aqui, mamãe, saiu correndo pra poder mostrar pra mãe que tinha ganhado o balão verde. E a mãe, gente, assim, a gente não conseguiu ver daqui de cima como é que é realmente o rosto, como é que tava, mas assim, dava pra perceber que aquele senhor, ele ficou muito feliz. Acho que ele deve ter chorado de emoção, de ver aquela alegria daquele menino por causa de um balão verde, né? E se você pensar, aquele senhor, ele tem condições de ter vários balões, mas não custava nada para ele fazer isso. Mas será que a gente faz? Eu fiquei perguntando, falei com o Gideon, será que eu teria a mesma atitude que esse senhor de parar o carro, descer? A gente já tá na pandemia, isso aconteceu tem poucos dias, né? Então assim, o senhor desceu, parou o carro, levou o balão pro menino, o menino ficou numa alegria danada, foi embora. E a mãe, que tava toda preocupada, né, tendo que correr, pegar ônibus, carregando aquelas sacolas, ela voltou para casa pelo menos com um filho feliz, por causa de uma atitude muito simples e de compaixão, né? Porque isso é compaixão. Aquele senhor sentiu a dor daquela criança, porque para aquela criança foi dolorido ver aqueles balões e não poder ter, né? A gente não pode julgar a dor de ninguém. Tem gente que tem dor por uma coisa que a gente não tem, mas é a realidade de cada um, né? Eu achei muito legal isso e eu fiquei me perguntando, falei, será que eu teria compaixão? Será que porque assim, dar o leite, dar a fralda, tava ali na minha frente, passei pelo mesmo lugar, é uma questão de ir lá comprar e dar, mas você, sabe, aquele sentimento ali de você, poxa, a criança tá chorando por causa de um balão, eu vou parar o carro, vou descer, vou lá, vou levar pra ela. Eu achei isso lindo e eu já até compartilhei no canal do Telegram esse momento que eu vivi, porque realmente me encheu, sabe, meu coração encheu. Eu falei, nossa, a gente pode fazer diferença na vida das pessoas de inúmeras formas. Às vezes a gente fica querendo muita coisa grandiosa, né? E é no ordinário mesmo que a gente pode fazer diferença para muita gente. Essa comunicação afetiva, ela não precisa ser algo de um helicóptero descendo com flores, né? A gente sempre tem a imaginação é fértil, né? Não, a gente pode fazer um bolo, deixar na casa da vizinha. Esses dias meu vizinho me ligou, ele é médico, e falou assim, olha, deixa eu te falar, se acontecer alguma coisa com você, com os meninos, com o Gedeon, vocês não precisam de ir pro hospital, vocês podem me ligar, a gente conversa. Se vocês quiserem eu dou uma olhadinha para não precisar às vezes, né, de ir lá para fora mesmo. Eu achei assim tão legal, porque, sabe, são essas pequenas atitudes mesmo que a gente pode fazer, de ter compaixão pelo outro, de se colocar no lugar do outro, a gente doar as coisas, né? Abre o guarda-roupa, vê aquilo que não usa mais, gente, vamos doar. Tem muita gente precisando, e não é de agora. Na realidade, isso é uma realidade desde que a gente nasceu, né? Mas vamos aproveitar esse momento, que a gente tá com o coração mais amolecido, né? Eu gosto muito daquela passagem do pai, né, que abraça, que é o filho pródigo, né, que o pai é o pai misericordioso, o filho pródigo, que o pai tem compaixão do filho, sai correndo para abraçar o filho, sabe? Eu acho que esse é o sentimento que a gente tinha que ter todos os dias na hora que a gente acorda, pensar assim, nossa,
quem eu vou abraçar hoje? Ou se não sou eu, né? Eu vou precisar desse abraço hoje, porque nessa parábola do filho pródigo, a gente é todos, né? A gente é o filho que sai, o filho que fica, é o pai amoroso, a gente é isso em todos os momentos da vida da gente. A gente tem esses papéis. Seria muito bom se a gente fosse a maior parte do tempo o pai misericordioso, né? E nesse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, né? Esse afastamento, né? Eu queria colocar isso pra gente, assim, essa reflexão pra gente poder fazer. O que a gente pode fazer de fato todos os dias dentro de casa, porque não tem como a gente sair, né? Às vezes comprar uma cesta básica, mandar entregar, um almoço para alguém que você sabe que tem dificuldade de sair de casa, um idoso que não tem uma condição financeira muito bom, enfim, pessoas que moram lá em Moeda, a gente tem muita gente para poder ajudar. Com certeza você tem empregado, uma trabalhista, você tem alguém no seu convívio que passa por uma dificuldade, passa por uma necessidade. Liga, gente. Outra coisa, porque existe uma questão também que não é só a necessidade de coisas, né? De comida, de alimento, de higiene, não. É a necessidade, às vezes, de uma ligação mesmo. Tem uma amiga minha, a Cíntia, que ela começou a promover logo no início da pandemia esse movimento. Acho muito legal. Para que a gente pode ligar hoje? Né? Pega o telefone, gente, liga, mata a saudade, conversa com alguém que você ama, conversa com alguém que você já não estava vendo há muito tempo. WhatsApp, hoje em dia comunicação é a coisa mais fácil que tem, né? Assim, as ferramentas de comunicações, elas estão muito perto da gente. Então não custa nada ligar para alguém, mandar uma mensagem boa, positiva. Tem gente que a gente sabe que às vezes está vivendo muita aflição. Então, manda uma mensagem positiva para essa pessoa que está aflita, manda uma mensagem de amor, de carinho, liga, manda uma foto. Amor, cuidado. Manda uma foto, enfim, né? Sente aí no seu coraçãozinho aquela pessoa que de verdade você pode levar hoje, uma mensagem positiva, que você pode sentir a dor daquela pessoa, tá perto dela de forma digital, né? De forma só assim de energia simbólica, né? Mas isso já faz muita diferença. Então eu queria deixar muito essa reflexão pra gente. Vamos nos comprometer com compaixão, envolver de uma forma que a gente envolve mesmo, né? Tem aquele engajamento, aquela mistura, né? A gente pode ser porco, galinha, a gente pode ser tudo junto de uma forma muito empática, né? Quando a gente busca de verdade ter uma comunicação afetiva com outra pessoa. Então vamos fazer um café da manhã para os nossos fazendeiros, né? Vamos fazer um café da manhã para as pessoas que a gente ama, para aquelas pessoas que a gente tem dentro de casa, e às vezes nem tá junto com a gente em casa nesse momento, né? Mas quantas pessoas que de verdade a gente não conhece, que não convive com a gente, quantas pessoas que, sério, sim, de verdade, vão fazer essa reflexão, que a gente sabe que sempre foram pessoas doces com a gente, pessoas amorosas, pessoas que nos fizeram bem, e que muitas vezes a gente quis ser gelo, né? A gente quis fazer cu doce, né? Não gosto de falar essa palavra não, mas a gente tinha essa mania, né? Já reparou que a gente, quando adolescente, tem gente que tem isso até hoje adulto, né? Mas vamos falar um pouco assim, quando era adolescente. E pra quê, né? Essa frieza não serve pra nada. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente tem essa oportunidade, né? De chegar perto do outro de uma forma por telefone, pelas redes sociais, e de verdade, vamos dizer para aquela pessoa de uma maneira muito, muito afetiva mesmo, o tanto que aquela pessoa é importante pra gente, porque eu tenho certeza que todos nós temos alguém que nos faz bem, sempre nos fizeram bem, e que às vezes a gente esquece de dizer para aquela pessoa. Eu tenho várias, eu vou desligar aqui e eu de verdade vou mandar mensagem para essas pessoas. Eu tenho muito hábito de fazer isso, mas hoje eu vou fazer mais, assim, acho que meu coração hoje está pedindo muito isso, para poder falar para essas pessoas o tanto que eu as amo, o tanto que elas de verdade fazem a diferença na minha vida, e sem baba-ovo, não, é de verdade, de coração, é com coerência. E eu queria que você também fizesse esse exercício. Depois me conta aí como é que foi
Porque é um sentimento muito genuíno, né? Muito gostoso. Então me conta depois como é que foi esse dar, né? Esse colocar pra fora uma coisa tão gostosa e ver a reação daquela outra pessoa, tá? Beijo, fica com Deus e até a próxima.